Oi, Juliana, tudo bem? Eu vim aqui falar sobre o nosso trabalho, que tem o tema eutanásia. Os integrantes do grupo são Laura Soares, Débora, Maria Clara, Tiago Pulário e eu, Yasmin. A Laura Soares ela vai começar falando sobre o que é eutanásia e dando uma introdução geral ao tema. Depois vem a Débora falando sobre os prós da eutanásia. Logo em seguida, a gente tem a Clara falando sobre os contras. Depois temos o Thiago falando sobre os países envolvidos e seus impactos. E, por fim, tem eu falando sobre as regulamentações e dando a conclusão do nosso grupo sobre o tema. É isso. Bom vídeo. Tchau! A eutanásia é o ato de acabar com a vida para poder aliviar o sofrimento, seja por conta de uma doença terminal ou por conta de uma condição médica grave e incurável. A eutanásia, existem dois tipos: a eutanásia voluntária, quando o paciente consegue expressar a sua vontade de falecer, e a eutanásia involuntária, quando o paciente não está em condições de falar por si mesmo, ou seja, os familiares responsáveis irão tomar a decisão, falar para o ato. A eutanásia pode ser realizada em alguns países sob regras muito rigorosas e certas condições, enquanto em outros países ela é completamente legal e considerada moralmente controversa. Vou falar sobre os prós da eutanásia. O primeiro é o alívio do sofrimento. A eutanásia pode ajudar em casos de pacientes em estado terminal ou que estão passando por alguma dor extrema. O segundo é a autonomia do paciente. A pessoa que passa por alguma doença terminal ou em caso de dor extrema deve ter o direito de escolher entre a sua vida ou morte. O terceiro é a redução de custos médicos. Apesar de parecer egoísta, a eutanásia pode ajudar a reduzir custos em pacientes que não necessariamente há uma cura. Então, sendo assim, os recursos seriam direcionados a pessoas que ainda têm alguma chance, sendo assim, dando mais uma oportunidade. E, por último, o respeito à qualidade de vida. A eutanásia pode permitir a esse paciente uma morte digna e dar um fim ao sofrimento dessa doença terminal. Oi, Juliana. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas hoje eu estou aqui, sou a Maria Clara, e estou aqui hoje para dizer os contras da eutanásia. O porquê? Por que ser contra a eutanásia? O primeiro ponto contra a eutanásia seria a valorização da vida. A eutanásia pode enfraquecer o valor da vida humana. A vida pode acabar sendo descartada como uma opção conveniente, em vez de ser valorizada e protegida. O ponto 2 contra a eutanásia seria a possibilidade de abuso. A legalização da eutanásia pode abrir caminho para abusos, onde pacientes vulneráveis, como idosos ou pessoas com deficiência, precisam ser pressionados e optar pela morte, por questões financeiras, familiares ou sociais. O terceiro ponto, que é um dos que eu acho mais interessante, que é a questão do erro médico. Existem várias preocupações sobre a possibilidade de erro médico na determinação do diagnóstico para a eutanásia, levando à morte de pessoas que poderiam ter sido tratadas com sucesso ou que não estavam realmente em uma condição terminal. Aí a pessoa acaba aceitando a eutanásia, a família, talvez, não sei, e a pessoa poderia ter sido salva, só que pelo erro médico isso não ocorreu. O quarto ponto seria o impacto na relação médico-paciente, que os médicos acabam se transformando de cuidadores em executores da morte. Tipo assim, eles, em vez de cuidar, proteger você, proteger a sua vida, eles acabam se tornando ceifadores. E acaba não fazendo sentido a promessa que eles têm
de não fazer mal quando você é um médico. Eles têm essa promessa de não fazer mal quando você é médico. E aí, esse impacto de médico-paciente acaba mudando essa percepção das pessoas. O quinto ponto seria a pressão externa. O que seria a pressão externa? A influência externa que pode ser exercida sobre o indivíduo vulnerável, levando a optar pela morte. Quem que pode exercer essa pressão externa? Familiares, cuidadores, instituições de saúde, questões financeiras, sociais ou culturais. Como assim? A questão dos familiares e cuidadores eles acabam se sentindo sobrecarregados pelo dinheiro, acabam tendo condições mais de cuidar do paciente gravemente doente, né? Levando o paciente a optar pela opção da eutanásia para acabar com os problemas financeiros e acabar com o sofrimento dele, em vez de ficar gastando dinheiro e talvez isso nem resolva depois. E na questão das instituições de saúde, seria as instituições estarem preocupadas com custos e recursos limitados. Podem incentivar o paciente como uma forma de reduzir os gastos e reduzir os leitos, né? Você está precisando de um leito para uma pessoa que pode sobreviver e aquela ali tá quase assim morrendo, sofrendo, e uma pessoa que pode viver não está morrendo por não ter um leito e aquela ali vai morrer de qualquer jeito. A instituição de saúde acaba pressionando o paciente para ele aceitar, para ser mais fácil para a instituição ter um novo leito para uma pessoa que, na concepção deles, é mais necessária que essa pessoa que está sofrendo. Bom, eu vou falar sobre os principais países que legalizaram a eutanásia e os impactos que a eutanásia tem nesses países sobre a vida das pessoas, sobre tudo que tenha alguma relação com ela. Os principais países são a Holanda, que legalizou a eutanásia em 2002, juntamente com a Bélgica, que legalizou a eutanásia apenas algumas semanas depois da Holanda ter legalizado. Luxemburgo, que legalizou em 2009, Nova Zelândia em 2020, Canadá em 2016 e a Colômbia, que é legalizada desde 1997. A eutanásia possui diversos impactos, sendo eles principalmente para os familiares e para os médicos envolvidos no processo, né, que tem uma questão ética e moral sobre isso. Afinal, eles estudaram, trabalham, né, e buscam sempre proteger e salvar as vidas das pessoas. E a eutanásia, muitos médicos acreditam ser um processo contrário ao que eles acreditam que é salvar vidas. Bom, os impactos sobre a eutanásia podem ser listados em alívio de sofrimento para com o paciente que ou se encontra em estado vegetativo ou se encontra em um estado de muito sofrimento. Se a pessoa está em estado de coma vegetativo, ela não consegue se comunicar, possivelmente, muitas das vezes, que não volte a viver normalmente. E se tiver muito sofrimento, a eutanásia é algo que busca encerrar esse sofrimento. A autonomia, que é onde o paciente pode escolher a forma e quando ele quer morrer, né? Que ele tem essa opção, essa autonomia própria. A redução de custos hospitalares para os familiares que, de repente, se não tiverem uma condição financeira muito boa, fica difícil de manter a pessoa ali no hospital. Então, é uma redução de custos para a família do paciente. E também pode afetar os médicos, como eu já disse antes, de maneira ética e moral. Afinal, a eutanásia é algo que tira a vida, que é algo que os médicos lutam para poder manter. Então, é perceptível que a eutanásia, de certa forma, é um ato de liberdade onde se encerra um ciclo de sofrimento do paciente ou da pessoa que estiver ali, né, do enfermo. Bom, percebe-se que a eutanásia pode ser vista como um ato de liberdade para com o paciente, onde se encerra um ciclo de sofrimento ali do enfermo. E
No artigo 122 da Constituição do Brasil, é considerado crime ou indução ao suicídio. E a eutanásia é algo que foge desse crime, porque o paciente ou a família tem autonomia para decidir como essa vida vai ser encerrada. Há casos de abusos de médicos para com os pacientes que instigam e pressionam para que eles peçam para morrer logo, ou coisa do tipo, né? Ou façam chantagem, falam que a família não vai ter condição de pagar o hospital, então fazem essa pressão no paciente. Vale dizer que há médicos ainda hoje que criticam essa prática, considerando o que eu já havia dito antes sobre ser algo que foge do que eles acreditam que seja o real motivo pelo qual eles fizeram a faculdade e pelo qual eles trabalham. Oi, eu me chamo Yasmin e estou aqui para falar sobre algumas leis de regulamentação para a prática da eutanásia. Globalmente, a eutanásia ela é legalizada nas seguintes regiões. Temos a Europa, com países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Espanha, Portugal e Alemanha em casos específicos. Temos também a América do Norte, com o Canadá, sendo legalizado somente em Quebec, e os Estados Unidos em alguns estados. Temos também a Oceania, com a Nova Zelândia e a Austrália também em alguns estados. A prática da eutanásia ela é tolerada no Japão e ilegal em países como Brasil, Argentina, China, Itália e França. Como eu disse anteriormente, no Brasil, a eutanásia ela é considerada crime, tipificada como homicídio privilegiado. Mas o que seria um homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado é nada mais nada menos que quando a conduta do agente ela é motivada por uma compreensível emoção, seja ela violenta, por compaixão, por desespero ou por um motivo de relevante valor social, seja valor social ou valor moral, que diminua sensivelmente a culpa da pessoa que aplicou a injeção no paciente. Este é o artigo 121, primeiro do Código Penal. E a pena para este crime é de 2 a 4 anos de prisão. Uma leve observação. Existem, hoje em dia, projetos em discussão no Congresso Nacional que visam a regulamentação desta prática. Agora eu vou falar sobre alguns pontos chaves para que ocorra a regulamentação desta prática. Primeiro, nós precisamos do consentimento livre e informado do paciente. O que seria explicando melhor esse consentimento? O paciente ele precisa expressar de forma clara e inequívoca, por escrito, que ele deseja receber a injeção. E também é necessário que ele tenha ao menos 2 testemunhas com ele na hora que ele estiver escrevendo. É preciso também que o paciente esteja em plena capacidade mental para tomar a decisão de tomar a injeção. Nós precisamos também de uma avaliação médica rigorosa. É preciso que confirme que o paciente está em estado terminal, com sofrimentos intensos e irreversíveis. É necessário também que esteja esgotado todas as alternativas de tratamento e cuidados paliativos. O que seriam esses cuidados paliativos? Cuidados paliativos é uma abordagem de melhora de qualidade de vida tanto do paciente quanto familiar. Ou seja, é necessário que não tenha nenhuma possibilidade de que ele consiga melhorar da doença ou da causa do sofrimento dele. É necessário que não tenha nada que comprove que ele consiga sair dessa situação que ele está. É necessário também uma segunda opinião médica independente, para garantir que a decisão ela foi tomada de forma ponderada e criteriosa. Precisa também de uma supervisão de um comitê de ética médica, para atuar na análise e aprovação dos casos, assegurando o cumprimento dos critérios e princípios éticos. Por último, mas não menos importante, o nosso grupo, em conjunto, chegou à conclusão de que a eutanásia ela é um tema complexo e em constante debate. A regulamentação desta prática ela tem que ser feita com muita cautela e com critérios extremamente rigorosos para garantir o respeito e a autonomia do paciente e evitar abusos.
exigindo uma legislação clara e abrangente, garantindo tanto o direito à vida quanto a autonomia individual, mantendo o respeito à dignidade humana sempre. Esta proposta legislativa visa oferecer um modelo para tal debate no Brasil, buscando um equilíbrio entre os diferentes valores e princípios que estão em jogo tanto do paciente quanto da pessoa que irá aplicar a injeção. É isso. Fim. Beijo, Juliana. Que você e seu filho estejam bem saudáveis. Tchau.